E aí, rapaziada, eu sou Éder Pessoa. Hoje não é uma live, hoje é gravado aqui, porque eu tô de férias e aí resolvi me antecipar, né? Para todas as terças-feiras a gente continuar tendo um bate-papo aí com, enfim, pessoas relacionadas a cinema, colecionismo e tudo mais. E hoje eu estou aqui com o Jefferson Mendes. Eu vou olhar para o lado para uma colinha aqui que eu fiz. O Jefferson Mendes, que é diretor do filme Rebobinando Memórias, videolocadora Charada, criador do Rinha de Cinéfilo no Instagram e colecionador de mídia física. Jefferson, brigadíssimo por ter aceitado esse bate-papo. Acompanho o Rinha de Cinéfilos há muito tempo, viu? Obrigado, Éder, pelo convite. É um prazer conversar hoje aqui, não só sobre o Rinha, né, mas sobre a minha trajetória também como realizador aí no cinema. Demais, demais. E aí, começando aqui, né? Antes de da gente falar de fato sobre o Rinha, enfim, sobre o filme, eu gostaria de saber como que surgiu esse amor pelo cinema. Então, desde criança, assim, eu tinha esse hobby de ir em locadoras, né? Eu acho que era uma questão de assim, não tinha muita coisa para fazer, tinha uma infância mais humilde, assim, aí o dinheiro que eu ficava pedindo para minha mãe era para alugar filme, enchia o saco da minha mãe para alugar filme. E aí eu ia muito em locadora, né? E naquela época eu lembro que quando a gente era criancinha já saía na rua, assim, né? Eu lembro de ir muito pequeno, sozinho, assim, indo na locadora, alugando filme de terror, sendo que eu nem podia, assim, já criança, assim. E aí começou aí, mas só que para querer fazer uma faculdade, se aprofundar mais, aí começou mais na adolescência, né? Aí com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a assistir uns filmes mais diferentes, assim, isso questão de Orkut, assim, comunidade do Orkut. E depois, quando eu terminei o ensino médio, aí pensando na faculdade que fazer, né? Aí foi pro cinema, né? Que a coisa que eu mais gosto mesmo é cinema. Então não tinha pra onde fugir, né? Mas começou desde criança isso. Legal. E você fez faculdade aonde? Eu fiz faculdade na Unip, né? E depois que eu terminei essa faculdade, eu fiz uma outra graduação também no CAV, que é o CAV, que é o CAV, né? Para quem não sabe, ela é famosa aqui no ABC, que é um curso de cinema gratuito, né? Que tem em São Bernardo do Campo, e é muito difícil, né? Ter cursos, uma graduação de cinema gratuito aqui no Brasil. Quando tem curso de cinema, você já coloca aí na sua cabeça que é sempre muito caro, né? Desde uma faculdade a um curso à parte, assim, é sempre muito caro. Então, esse curso do Cava de São Bernardo de 1 ano e meio, assim, eu aprendi muito mais que na minha faculdade, assim. Caramba. Então, depois que eu terminei, na verdade, esse curso de São Bernardo, que eu comecei a mesmo fazer filmes, não foi nem depois da faculdade, né? E aí eu aprendi mesmo de verdade, assim. Então, tem essas duas graduações, né? Foi 1 ano e meio, assim, nesse CAV, e eu aprendi muito lá. Legal, pô, 1 ano e meio, curso bem, pelo visto, completo, né, pô? Porque é o que você falou, normalmente você pega alguns cursos rápidos, né, básicos, sei lá, e normalmente eles, de fato, você tem que. É uma grana mesmo que você vai ter que dispor, né? E, poxa, que demais. E ainda existe o CAVES? Existe para quem é aqui do ABC, né? Você faz uma prova, você passa na prova, aí tem uma entrevista, aí você consegue entrar, né? E aí eu lembro que eu fui bem assim na prova, e aí consegui entrar. E 1 ano e meio lá no CAV é assim, no primeiro semestre você já tá fazendo filme, assim. É uma coisa Caramba, muito imersivo como eu mesmo, posso. assim. Imersivo, assim, você vai conhecendo as galeras dos outros semestres, já vai se enfiando em trabalho deles, você vai indo, vai indo, vai indo. Então, assim, eu no meu primeiro semestre eu já estava fazendo o meu primeiro documentário, assim, que é um média-metragem. Então, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas a vontade de fazer era tão grande que eu fiz, assim. E é um curso muito prático, né, de aulas práticas e tal. O pessoal reclama muito, né, que é difícil, você geralmente coloca a mão na massa mais para frente, esse não, nos primeiros dias assim você já vai se envolvendo em muita coisa. Pô, que legal. E falando em locadoras, qual foi a sua primeira memória? Qual a primeira memória que vem à sua mente quando a gente fala de videolocadora? Cara, primeira memória, uma das coisas que eu lembro assim, quando eu fui numa locadora uma vez, e basicamente você fica olhando as capas, né?
você, como não tem conhecimento, você é criança, não tem conhecimento do que filme é bom, o que é ruim, ou você ia pelo lançamento, né, que chamava muita atenção a parte de lançamentos, ou você ia lá e procurava uma capa que chamava atenção. E eu lembro que uma capa que chamou muita atenção foi uma capa do Jumanji VHS, que era holográfica. Sei. Então ela mexia assim. Aí eu aluguei esse filme pela primeira vez quando eu era criança. E foi um dos meus filmes favoritos da infância. Assim, eu assisti muito Jumanji quando eu era criança, né? Passou depois na TV muito também, né? Muito, é. Então, uma das primeiras memórias que eu tenho de locadora, assim, é o Jumanji, assim. E ela também alugava fitas de jogos, né? Eu tinha um Mega Drive, Boa. e nessa mesma locadora de filmes eu alugava também jogos, né? Então eu tenho essas lembranças tanto do filme quanto dos games também. Sim. E é interessante porque o Jumanji é um filme que depois de muito tempo, sei lá, 20 anos, não sei quanto tempo, que fizeram uma sequência, uma continuação, obviamente não tão bom quanto o primeiro, mas assim, pelo menos o De Volta, acho que é Bem-vindo ao Jogo, alguma coisa assim, que é o do The Rock e tudo mais, eu até me diverti, assim, não é óbvio tão bom quanto o do Robin Williams, mas é divertido também, né? Não acho ruim, não. Eu acho legal até o filme, mas ainda teve a sequência depois, né, do The Esse Rock, eu tem não, dois não filmes. cheguei a ver É, a mas, sequência. enfim, divertido assim, mas quando você vê o primeiro, a sensação que o primeiro te passa, ainda mais que no primeiro, na época, né, era uma inovação muito grande, os efeitos especiais na época, né, eles estavam testando muita coisa, então você via os animais correndo pela cidade, você ficava, nossa, que muito louco. Hoje em dia você assiste, é meio datado já, né, você não se admira tanto, mas na Sim. época, assim, era tipo uma coisa muito admirável, né. Com certeza, com certeza. E aí, eu vou até colocar aqui o pôster, né? Só para constar, a gente comentou aqui sobre o documentário Rebobinando Memórias Videolocadora Charada. Gilberto Petrucci é o dono da videolocadora Charada, né? E aí, dito isso, o documentário foi, como você comentou, não foi seu primeiro filme, né? Mas como que nasceu a ideia desse documentário? A ideia surgiu, eu estava andando aqui pela minha cidade, eu moro em São Caetano do Sul, na ABC Uhum. Paulista, e tinha uma locadora aqui, chamada Onda, e era a última locadora aberta aqui em São Caetano, né? E nessa época eu já fazia filmes já, e eu pensei, pô, vou fazer um documentário sobre essa locadora antes que ela feche. E aí todo dia eu passava lá na frente, falei, mano, eu preciso conversar lá com o dono e tal, porque eu alugava filmes lá antigamente, né? Nessa última fase dela, que já era uma fase até que eles tinham trocado para um lugar menor e estavam vendendo coisas para sobreviver, tipo, vendendo canecas, vendendo um monte de coisas, assim, não era só uma locadora, né? Eu fazia tempo que eu não entrava. E aí teve um dia que eu simplesmente passei lá na frente e não existia mais. Ela não teve nem aquele anúncio, né? Porque, está fechando, estamos vendendo tudo. Foi Verdade. simplesmente. Eu tinha entrado meses atrás e perguntado se eles estavam vendendo alguma coisa, eles não estavam vendendo. E Caramba. depois de uns 3 meses, simplesmente fechou. Eu não sei se eles começaram a vender online, o acervo, eu não sei o que eles fizeram, né? Mas só que. Aí eu falei, pô, mas aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, encucado com isso. Não, agora eu vou ter que fazer de um jeito ou de outro. Aí eu fui pesquisar na internet, nas locadoras que estavam abertas, né, as mais famosas aqui da região de São Paulo, que São Caetano é do lado aqui de São Paulo, Sim. e aí eu logo achei a do Charada, né. Eu não lembrava, mas eu já tinha visto o Gilberto em um outro documentário, né, na época, e... Mas beleza, aí quando eu fui lá visitar ele, eu falei assim, foi um amigo meu da minha produtora de filmes, a da Murmur Filmes, a gente chegou lá e falou assim, meu, a gente quer fazer um documentário sobre a sua locadora, e no momento a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente vai buscar um edital para fazer, a gente vai buscar algum projeto, alguma lei de incentivo para poder fazer, né? Porque ia ser um trabalho grande, né? A gente estava tentando fazer um projeto grande mesmo, tanto que o que se tornou mesmo hoje em dia o filme é muito dessa ajuda mesmo, dessa lei de incentivo, porque senão Sim. não daria para fazer, porque a equipe é grande, é um longa-metragem para você fazer de forma independente é muito difícil, né? Tipo, a gente não tinha o dinheiro para bancar esse filme, e aí a gente tentou, né? Eu conheci o Gilberto, acho que depois de uns 6 meses, mais ou menos, surgiu uma lei, né, da Aldir Blanc, né? Que é Sim. uma lei municipal, que é uma lei municipal de incentivo que tem no Brasil inteiro, e
a gente criou um projeto, era um projeto até multicultural, porque ele envolvia eu dar uma palestra não, uma oficina sobre documentário, né, 3 aulas sobre documentário independente, envolvia a gente fazer uma feira de mídia física e envolvia esse lançamento desse documentário que teria alunos da oficina, né, que eu tomei conta, assim, né? Sim. Porém, a mídia física não rolou, a feira de mídia física, porque no meio do processo, assim, quando a gente estava para entregar o para entregar o O edi- projeto, falaram Aham. que não poderia porque envolveria vendas no espaço público, então Ah, teria BO do tipo, a gente trocou por uma exposição, enfim, mas a ideia era isso, né? E, enfim, aí de qualquer forma a gente conseguiu fazer o filme, né? Quando eu conheci o Gilberto, inclusive, não existia Rinha de Cinéfilo, né? Não existia isso. Então eu fui lá para fazer o filme. O meu primeiro contato com o Gilberto foi para fazer diretamente o filme, né? E a gente foi bem determinado mesmo que ia acontecer. Porque a gente já tinha ganhado outras leis de incentivo, a gente sabe como escrever um projeto, a gente sabia que tinha um apelo muito grande, né? Esse projeto, então era questão de tempo, mas até que foi mais rápido do que a gente imaginou, né? Porque apareceu um e a gente já conseguiu. que legal. É, E aí, qual foi o maior desafio em documentar um espaço tão carregado de memória? Olha, o maior desafio de todos, com certeza, foi conseguir imagens antigas da locadora. Por Ah, quê? É uma coisa assim que, inclusive, um dos motivos desse projeto existir é isso. Né? Se você for pesquisar, por exemplo, as locadoras aqui da minha cidade, alguma coisa delas, assim, não na internet não existe. É como se elas tivessem sido apagadas, assim. Não existe caramba. fotos, não existe vídeos, não existem nada, assim. É escasso demais, né? Você não acha nada na internet. Então, a Charada, eu achei que até existiria, por ela ser uma locadora já de 30 anos, né? Ela tinha, na verdade, quando eu conheci, ela tinha 28 ou 29, uma coisa assim. Né? Uhum. Agora ela fez 30. Mas eu falei, pô, deve ter muita coisa, né? Nossa, não é possível que não tenha, né? E basicamente não tinha nada. Quando a gente começou o Caramba. documentário, a gente tinha fotos de 2019, 2018, 2020. Aí eu falei, pô, isso aí tá, ajuda, mas não é o que a gente quer. A gente quer coisas de 1980, de 1990, né? E aí foi um trabalho assim de exaustão até o último minuto, ficar tentando, né? Mas por parte do meu editor, né? Do Pedro, que é o editor e diretor de fotografia, ele falava: Meu, não, a gente precisa. Tipo, Sim. não tem como não ter. E aí a gente ficou enchendo o saco do Gilberto até que o cara que falou que não tinha nada tinha um monte de coisas, tipo, achou uma sacola de fitas, a gente pegou essa sacola dele, digitalizou tudo por conta própria, achou coisas que ele Caramba. nem imaginou que tinha, né? E a gente não consegue ver o documentário mais sem essas imagens. Não, ficaria Putz. muito estranho, né? Porque acrescentou muito no filme. Então acho que a maior dificuldade é isso, imagem de arquivo. Porque ele mesmo, ele trabalhando numa locadora, ele mesmo não te registrava nada. Né? Ele não tem imagens da locadora. Tipo assim, tem, agora a gente descobriu que tem, mas assim, mesmo assim, era para ter bem mais. Né? Se você parar Tá. para pensar, porque ele tinha acesso à câmera, ele tinha. Entendeu? Ele conhecia esse meio, ele gravou muita coisa de viagem, por exemplo. Mas a locadora ele gravou Ah, pouco. caramba. Então, porque pra locadora, para ele, era uma coisa comum, é um trabalho. Né? Ele não imaginou que ia acontecer, né? Das locadoras fecharem e que isso seria um material histórico, ou que ele, sabe, para ele era só uma rotina dele. Né? Que o Então foi local, muito né, difícil seria. achar. Porque hoje em dia, eu nunca fui lá na Charada, tenho muita vontade, aliás, mas a impressão que dá é que, obviamente, é uma locadora, mas ele tem diversos encontros, enfim, eventos lá, mas ele acaba sendo também uma espécie de quase que um museu, né, vamos dizer assim, nesse sentido de você voltar no tempo, dessa questão nostálgica e de você reviver algo que você, enfim, ou apresentar também para novas gerações, né? Sim, com certeza. Ainda mais que lá na Charada, o visual dela é muito ainda parecido com o que eram as locadoras de antigamente, né? Ela é uma cara de locadora, né? Então você entra lá, você vê uns posters antigos, meu, é uma locadora como se fosse dos anos 90 mesmo, assim. E chegando lá tem um monte de câmeras antigas para um monte de lugar, uma decoração, assim, totalmente, né?
nada minimalista, totalmente assim, muita informação, é vinil em todo lugar, é um monte de coisa, assim. Então, o pessoal que vai lá e principalmente gente mais nova, né? Sim. O Rinha, né, de cinéfilo, meio que popularizou a charada de vez, né? Quando eu conheci o Gilberto, ele tinha, sei lá, 2.000 seguidores. E aí a gente viralizou e eu falei, ó, quando eu fui gravar lá pela primeira vez no Gilberto, eu falei, Gilberto, a gente vai fazer um canal de cinema. E eu falei assim pra ele, né? Falei, vai ser o maior canal de cinema do mundo. Você pode ignorar agora, mas a gente vai ser muito grande. E aí e gravei assim com ele vários vídeos, né? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Eu gravei um vídeo, deu 400 mil visualizações com ele logo no começo. Aí eu falei, mano, o Caramba. Gilberto deu 400 mil. E aí ele entendeu que tinha dado 400 visualizações. Aí ele falou, nossa, mas o cara tá falando que 400 visualizações é muito? Tipo, ele não entendeu que eu tava falando 400 mil, tá? Tipo, não tinha caído a ficha dele. Enfim, muita galera nova vai lá. Então, quando a galera nova vai lá, é o museu. Eles olham e falam, meu, o que é isso? Eles pegam o VHS na mão, muita galera nova, pra gente é normal. Né? Eu tenho 34 anos, é normal. Agora, pega uma galerinha de 18, não sabe o que é uma Não VHS, tem sabe. gente que não sabe nem o que é DVD, inclusive, tá? Tem galera nova que não sabe nem o que é um DVD. Então, Caramba. tipo assim, lá tem DVD, tem a VHS, tem Laserdisc, tem Blu-ray, obviamente, tem de Sim. tudo lá. Então a galera fica assim, maravilhada com as coisas que encontra, sabe? E aí, obviamente, a gente tá falando, a gente vai, eu vou lançar esse vídeo em agosto e tal. A questão do lançamento já foi, né? Mas vocês pretendem inscrever o longa-metragem em algum festival? Ou vocês pretendem levá-lo a algum streaming, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim? Então, o lançamento desse filme ele vai cobrir todas as áreas, né? Então, o começo é o quê? É inscrever em festival. Legal. Então, a gente já tá inscrevendo em festivais. É, isso daí com certeza vai entrar em muitos festivais, né? Porque eu já trabalho com isso há um tempo, né? De inscrever em festivais, então já entrei em vários festivais, já ganhei festivais com outros filmes. Então eu sei que o potencial é gigantesco esse filme. Uhum. Mas a gente está tentando fazer algo diferente também. Além dos festivais, a gente quer levar esse filme para cinemas de rua. Puxa, Então legal. eu estou entrando em contato com cinemas de rua do Brasil inteiro, cataloguei vários e estou entrando em contato um por um para ver se a gente consegue, né, exibir esse filme totalmente de ter que ser uma coisa gratuita, né? Porque a gente não está nem aí, a gente quer só o espaço e a Sim. visibilidade que pode ter. E aí a gente está conseguindo fechar já alguns lugares, né? E é isso que a gente vai tentar simultaneamente com o envio para festival. É isso: festivais e cinema de rua, centro cultural, cineclubes, faculdades, coisas do tipo assim que a gente quer exibir nesses lugares. Depois disso, ó, já mais pro final do ano também, a gente vai lançar em mídia física, né? Isso a Ah, gente não legal. tá. Não, eu acho que. Eu não sei se eu já falei isso em algum lugar, mas o pessoal que tá por dentro ali da charada e do. Já tá sabendo, a gente vai no final do ano vai lançar em DVD, possivelmente também em VHS, uma versão limitada, tá? Uhum. Então, e depois de que passar por cinema, streaming, quer dizer, cinema, festivais, mídia física, aí, por última etapa, o streaming. Né? Depois que tiver rodado em tudo, a gente vai tentar vender o filme para algum streaming. Né? A gente, inclusive, nunca fez isso, né? De procurar algum streaming. Então, vai ser um território novo que a gente vai ver como é que faz. Mas o que a gente quer é que esse filme seja assistido pelo máximo de pessoas possíveis. Porque cinema independente, a gente faz o filme e às vezes ninguém assiste. Essa é a verdade. Porque, meu, o pessoal não apoia o cinema independente, festivais gratuitos em São Paulo rola direto. Tem vários Sim. lugares que passam vários filmes gratuitos, mas as pessoas não vão, porque não tem muito interesse por curtas-metragens, né? Enfim, o pessoal quer ver o lançamento, quer ver coisas do tipo. Então, às vezes você faz uma sessão festival e quem está assistindo lá é o pessoal da equipe, né? Então, a gente quer que esse filme vá ao máximo de pessoas possíveis para ele. Quanto mais pessoa vê, mais a charada continua sendo movimentada, mais viva do que já está, né? Então, esse é o objetivo. Demais. Eu já, você está falando dos curtas-metragens, enfim, aí eu fiquei pensando, e óbvio, isso depende muito de logística e etc e tal, mas eu fico pensando que, assim, se
houvesse, antes da exibição de um longa-metragem nos cinemas, houvesse a exibição de um curta-metragem, o tanto de reconhecimento de outros públicos seriam relacionados a, por exemplo, novos diretores, novos atores, novas ideias. Você acha que isso poderia acontecer? Então, eu lembro que já aconteceu com a Pixar. Eu não sei se você lembra disso, mas antigamente a Pixar passava curtas antes dos filmes dela. O problema é que um curta da Pixar já é muito gigante, né? É. Então eles passavam os curtas deles, mas assim, a ideia era legal, porque era tão interessante que as pessoas começavam, às vezes, até comentar mais do curta do que do filme. Fala, pô, você viu o filme, aquele curta que passou antes? Só que tanto que a Pixar investiu tanto nisso que lançou em DVD, em mídia física, né? A compilações desses curtas e tudo mais. Então, assim, isso foi a única vez que eu vi isso acontecer na minha vida, assim, né? Mas eu acho que seria ótimo, né? Tem vários diretores, inclusive, que a gente ama, começou fazendo curta, e se você vê no YouTube lá, são curtas magníficos, né? Mas só que ninguém vai atrás, ninguém. O curta, ele é muito menosprezado, mas ainda bem que tem os festivais. Os festivais, assim, bancam isso, sabe? Bancam total os curtas. Porque se não fossem os festivais, eles ficariam num limbo eterno, assim. Com certeza, com certeza. E quanto tempo que demorou desde a primeira ideia até a finalização do projeto? E, bom, enfim, você já falou um pouco das dificuldades de tirar do papel, mas quanto tempo que demorou? Eu sei lá, assim, quando a gente ganha um edital, a gente tem um ano para fazer. Basicamente, a gente tem um ano para fazer, né? Tem que cumprir, caiu o dinheiro na conta, um ano para fazer e tem que entregar para a prefeitura. Porém, antes disso, né, você já estava pensando ali, tipo, já tinha contato com o Gilberto e tal. Então, um ano e meio, mais ou menos. Mas é um trabalho que meio que sem fim, né? Porque você pensa antes, pensa durante, e agora o filme já está gravado há muito tempo, mas eu tô o tempo inteiro pensando em exibição, né? Que nem tá passando aí na tela aí a exibição do filme que vai acontecer. Quando for exibido aqui já vai ter passado. Sim, Mas vai ser no Belas Artes, inclusive no Bazar da Sétima Arte, né? Que o Bazar da Sétima Arte, para quem não conhece aqui em São Paulo, é uma feira de mídia física que já deve ter mais de 10 edições, organizado pelo Busa, né, do arroba Busa Filmes. Ele junta uma galera, um monte de vendedores que vendem mídia física, em diferentes espaços. Aí nessa edição vai ser no Belas Artes, mas já teve em outros lugares. Já teve em galeria ali na Augusta, já teve também no cinema, também lá no Frei Caneca, né? Então, é basicamente uma feira de mídia física. E quando tem no Belas Artes, a gente não, né? O Busa que conseguiu. O Busa consegue que tenha uma sessão aberta, assim, para as pessoas, né? Tipo a sessão das 11 horas, que é antes da sessão mesmo dos filmes da programação normal do Belas Artes. Então, essa sessão vai passar o nosso filme, né? Então, assim, a gente conseguiu entrar porque a gente conhece o Busa, né? Porque, pô, se for passar no Belas Artes, na programação normal deles, é impossível. Tem que ter uma distribuidora muito grande, assim, né? Então, é uma oportunidade única, assim, única. É uma coisa, e outra, de graça também, né? Vai ser um negócio que é de graça. Vai ter um evento muito legal lá na saída, que pô, você pode comprar um monte de filme lá, né? Então, inclusive nesse dia a gente vai gravar extras pro DVD, né? Vai gravar um bate-papo lá. Então, essa questão aí que você perguntou quanto tempo você demora um ano para fazer, um ano e pouco para fazer, um ano e 5 meses, mas depois não acaba, assim. Você fica pelo menos uns 2 anos e meio no filme, assim. Quando um projeto grande, assim, né? Que a gente está pensando em algo muito grande, você fica muitos anos. Por isso que tem gente também que lança um filme e depois de uns 5 anos vai para outro, porque ele está tão imerso e tão acreditando que esse projeto vai chegar tão longe que fica muito tempo para fazer outro. Sim, e você está falando do Bazar da Sétima Arte, também preciso pegar um dia para ir. Eu moro aqui na região metropolitana de Campinas, sou de Hortolândia, então facinho de ir para São Paulo, enfim, eu realmente preciso, e aí coleciono também, né? Enfim. E
Para você, o que significa rebobinar memórias? Olha, para mim, até esse nome desse filme é questão de você eternizar algo assim, né? A gente queria não só rebobinar essas memórias, mas deixar ela registrada de alguma forma. Porque assim, o que eu pensei quando estava fazendo esse projeto? A charada não tem muita informação ali no Google de fotos, vídeos e tal. Então, assim, esse filme é o definitivo. Você vai poder mostrar para todo mundo assim, ó, esse filme conta a trajetória da Charada e do Gilberto durante esses 30 anos. Vai estar eternizado isso. A gente rebobinou tudo isso e vai estar para sempre para você ver. É como se fosse a mídia física, tá ali, você tá com ela, você vai poder colocar ali e ver na hora que você quiser. Mesma coisa esse filme. Então a gente pegar esse fragmento e eternizar ele, né? Essa era a intenção, né, de quando alguém for pesquisar algo do Gilberto, não ter dificuldade, é isso, entendeu? Quem quiser vai procurar, vai a fundo, vai estar no streaming, sei lá, vai assinar o streaming, vai estar na mídia física, compra a mídia física. Então, assim, vai ter como ver toda a trajetória do Gilberto e ela nunca vai ser esquecida, ao contrário de milhares de locadoras pelo Brasil. Existiu, nem sei como a estatística de locadoras que existia, mas só em São Paulo, o tanto de locadora que existia, tipo, no quarteirão ali do Gilberto, ali no. Ele falou que chegou a existir ali, no quarteirão não, ali no bairro, umas 20. Tem que concorrer com Caramba. umas 20 locadoras. Assim. Era muita coisa. Né? Então. E ninguém nem sabe que fim levou, assim. É, Ninguém nem sabe. Então essa daí, ela tá eternizada. Tá eternizada. sim, com certeza. Vamos agora para o primeiro quadro do programa. Deixa eu até colocar aqui a fotinha. Que é em uma palavra, eu vou falar uma frase e você completa com uma palavra. Se quiser completar com mais também, fica à vontade, não tem problema. Eu sei que você ama cinema iraniano, então para você o cinema iraniano é? Cinema iraniano. Cinema iraniano, pra mim, é. Acho que é luta. Por quê? Luta. Uhum, Mas explicando a palavra luta. Porque, claro. primeiro, os personagens do cinema iraniano são pessoas muito sofredoras, assim, são pessoas muito que sempre estão em alguma situação difícil e tem que sair dessa situação difícil o tempo inteiro no filme. É um drama assim na sua mais pura essência, assim, no cinema iraniano. E, além disso, os realizadores também é a mesma coisa. Para fazer um filme do Irã é muito difícil, né? Eu vivo falando disso, assim, tipo, as pessoas colocam a vida em risco para fazer o filme no Irã, para ir contra o regime iraniano, para fazer, passar pela censura, burlar a censura, ou ir para cima mesmo da censura para ter seu filme distribuído em outros países, porque vários, né, diretores iranianos fazem o filme já sabendo que ele para ser passado no festival internacional, não é para ter circulação dentro do próprio país. Então, assim, para mim, cinema iraniano é luta, é basicamente isso. Demais. Ser colecionador é? Ser colecionador é ser doido, assim. Basicamente é ser maluco. É uma é, um, é caro, né? Precisa de espaço, é muito tempo gasto procurando o que você quer, né? Às vezes você está colecionando muito uma coisa e aí você fala, não, agora eu tô acabando, não tem mais nada para comprar, não. Do nada você pira em uma outra coisa que agora eu quero completar isso. Então, assim, não é para qualquer um, sabe? A gente sempre enaltece a mídia física e tal, mas é algo que tem muitas dificuldades também, né? De você conseguir manter a coleção, de lugar onde é que você armazena, o aparelho que você vai rodar. Então, tudo tem suas dificuldades. Não é que a mídia física é a solução para tudo. Então, tudo tem os seus problemas e eu acho que por isso que tudo tem que andar em conjunto, né? Eu acho que tudo uma coisa acrescenta na outra, né? Que eu tenho mídia física que eu não assisto nada online, né? Que eu não, porque o pessoal acha que é isso, né? O pessoal acha que você é colecionador, você não tem nada, assim, você não tem nada. Assim, pô, tem vários filmes que eu baixo filme, porque tem muitas coisas que não tem no streaming, não Uhum. tem no streaming, eu tenho que baixar o filme, tenho que recorrer à pirataria,
né, para poder assistir o filme, e nem tem mídia física também, muitas coisas. Então, assim, umas coisas você vê no streaming, outra coisa você baixa, outra coisa você vê na sua mídia física e vai por aí vai, entendeu? Outras coisas você vai assistir no cinema, uma coisa complementa a outra, mas assim, para ser colecionador de física, você tem que ser um pouco doidinho para ter disposição, viu? Você tem que ter um tempo aí para gastar. Com certeza. Fazer cinema no Brasil atualmente significa. Basicamente assim, e fazer cinema no Brasil significa, acho que é manter vivo algo que o próprio povo do país não dá valor. Essa é a frase. É Boa. basicamente você ter que ter todo um trabalho, toda uma disposição, um amor que você coloca nisso, para muita gente tirar o cinema brasileiro para nada. Assim. Tirar você de vagabundo, tirar você de qualquer coisa do tipo, de falar que o seu cinema não é bom, que o único filme que presta do Brasil é Cidade de Deus, O Alto da Compadecida, Tropa de Elite, né, que são os filmes que as pessoas sempre citam, falar que o cinema brasileiro não tem filme só tem os mesmos tipos de filme que retrata a pobreza, o que só tem, enfim, é basicamente você ir contra a maré, assim, você contra a, até o pessoal que deveria estar do seu lado não está, né? E eu acho que é muito, muito estranho isso, assim, é muito estranho, porque eu acho que todos os países pagam um pau pro seu próprio cinema, assim. Você pega qualquer cinema da América Latina, os próprios países asiáticos, eles valorizam muito o cinema. E aqui, basicamente, é quando um raio cai, que nem caiu com um Agente Secreto, com Ainda Estou Aqui, porque foram filmes que foram indicados ao Oscar, ou porque, sei lá, são pouquíssimos filmes que levam as pessoas, filmes nacionais que levam as pessoas ao cinema. Então, você ir fazer cinema nacional, você tem que ter uma perseverança muito grande, porque você já está indo jogando contra, você está indo contra já ao seu próprio público, assim, né? Você tem que fazer, sabe, você tem que botar na cabeça deles, assim, que você merece uma chance, né? Sendo que você deveria ser a prioridade do público, não a segunda opção, É. entendeu? Não a terceira, a quarta opção. Né? Por exemplo, você acha que americano, estadunidense vai no cinema, eles querem ver filme lançados por eles não Claro. querem ficar. Eles não gostam de filme legendado, galera. Eles não estão nem aí, sabe? Tanto com o Parasita ganhou o Oscar lá, ele fala até no discurso dele. Vocês têm que aprender a assistir filmes com legenda e descobrir que existe outras culturas e, É. enfim, mas então é difícil, é bem difícil. E mesmo você está falando, né, que lá fora também, por exemplo, tem aqui o quadrinho do Zé do Caixão, né? Zé do Caixão, o personagem, ele é muito grande lá fora e aqui é pouco reconhecido, ou então por conta, sei lá, dos programas que ele fez na TV aberta e tal, meio que é uma questão meio folclórica, de chacota e tal, mas assim, é a gente não reconhecer, é o que você falou, é a gente não reconhecer de fato o nosso próprio cinema, a nossa própria cultura nesse caso, né? É pra você ver que vergonha, né? Precisa vir uma pessoa dos Estados Unidos, né? Vir uns grandes diretores estadunidenses para falar bem de uma pessoa do Brasil, para a gente começar a olhar para eles É. com outros olhos, né? Tipo, o próprio Glauber Rocha, né? O Martin Scorsese defendia muito o cinema do Glauber Rocha, falava muito dos filmes que ele, até tem um extras do documentário, tem um extras do filme do Glauber Rocha, que acho que a Versátil lançou, e tem um depoimento do Martin Scorsese Ah, falando do filme lá lembro. do. Como é que é o. Dragão da Maldade, né? Ah, sim. O Santo. E o Santo é Santo. Como é que é? O Antônio das Mortes, né? Que lá fora chama Antônio das Mortes. Enfim, pô, é inacreditável, assim, ter que vir É. uma pessoa de outro país, assim, que nem gosta muito da nossa cultura,
vir uma pessoa fora da curva elogiar a gente pra gente começar a perceber. Para mim é meio triste. Mas assim, aos poucos vai mudando isso aí também, né? É, Querendo ou não, essa questão de Oscar aí ajuda muito, porque o pessoal vai querer ver, é curioso para ver. Então, assim, todo filme que for concorrendo e as pessoas começarem também a ter a curiosidade de ver, vai puxando outros filmes também, né? Que nem eu lembro que quando lançou o Agente Secreto, o pessoal tava na dúvida ainda qual ia ser o representante no Oscar, né, do Brasil. E aí o pessoal na dúvida começou a ver os outros também. Ah, tava na dúvida se era Manas, se era o Último Azul, sei lá. Aí começaram a assistir todos esses filmes, assim, e um filme ia puxando o outro, né? Então, se a gente continuar sendo indicado nessas é. premiações gigantescas, eu acho que dá continuar, né, nessa retomada aí, eu acho que dá para uns filmes menores e comendo pelas beiradas, né? Com certeza. É, como a comunidade do colecionismo em mídia física é? Desunida, né? Com certeza. É a classe mais assim. Eu não sou muito envolvido, né, com o pessoal do colecionismo, Sim. mas o pouco que eu sei assim é uma guerra entre quem tem uma coleção X, quem tem a coleção Y, DVD versus Blu-ray, YouTuber versus outro YouTuber, criador de conteúdo versus o outro, o que é original, autorado, empresas que lançam tais filmes que se estão dentro da legalidade ou não. É o tempo inteiro guerra, 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 sendo que assim, praticamente nem tem pessoas que estão dentro do colecionismo de mídia física, e as que têm, em vez de se unir, elas vão lá e quebram, É, racham. Né? Então, por isso que eu acho muito interessante o que o Busa faz, né, esse Bazar da Sétima Arte, sim. porque ele junta ali vários vendedores e tá ali em prol da mídia física ali, para tentar manter isso vivo, né? E quando ele faz esse evento e você vê um monte de gente lá comprando, eu acho que é isso o que importa, né? Mas eu sei que é poucas palavras, mas é para dar um Não, contexto do tranquilo, geral, claro. é desunião, infelizmente. Eu queria que o pessoal, fosse mais engajado nisso aí, né? Aí, que nem no Rinha, eu falo muito de mídia física, assim, Sim. e tento comer assim pelas beiradas também. O pessoal começa a querer colecionar. Eu tenho lá o grupo que vende também, né? Filmes, e vai levando umas pessoas assim, mas é uma bandeira que às vezes é chata de carregar, porque às vezes você está tentando pelo bem maior, mas é sempre vem umas confusões por aí. Sem dúvida. Ó, gente, e eu até esqueci de falar antes, mas tanto o Instagram quanto o YouTube do Rinha estão aqui embaixo. É, e aí, qualquer coisa também, se vocês quiserem entrar no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp de venda de mídia física, aí é só manda um DM para você, né? Qualquer coisa. Acho que vai tendo link, é só clicar e a gente aceita lá na hora, né? Não Então, beleza. tem problema nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou Tem o colocar o link. link também do grupo aqui na Acho que é descrição, e melhor. aí fica mais fácil, então. Maravilha. E Isso, por, u- isso. e por último, nesse primeiro quadro, cinema nacional é? Eu vou falar um bagulho que, que parece ser loucura, né? Mas sabe o que é cinema nacional? É variedade, mano. O pessoal Poxa. acha que é o contrário, mas não, pior que não. É, eu vejo a gente bebendo de todas as fontes do mundo, assim. O brasileiro, ao contrário de outros cineastas do mundo, assim, a gente gosta muito de ir atrás, a gente não tem preconceito com nenhum tipo de cinema, a gente vai fundo em tudo que a gente está proposto a fazer, né? Então, assim, eu vejo a gente sendo muito esforçado e muito indo atrás de entregar tudo. O problema muitos desses filmes são cinemas independentes que não chegam para as pessoas, obviamente. Mas, pô, você pegar a questão de curtas nacionais, você pega uns festivais de curtas, você vê curta de tudo. Ah, não, nunca vi um filme de terror brasileiro. Pô, Porra. então, é porque não chega para vocês, infelizmente, entendeu? É. Mas eu mesmo, eu tenho, acho que 4 curtas de terror e um longa-metragem de terror. Quem viu? Ninguém viu, né? Mas, assim, é, eu acho que a gente tem muita variedade que, infelizmente, as distribuidoras não apostam muito em filmes de gênero também, aqui no Brasil, né?
A maioria vai drama ou comédia Globo Filmes da vida, mas assim, a gente tem muita disposição e muito conhecimento para fazer algo bom. Infelizmente, a gente não tem tanto, né, esse apoio financeiro que outros países têm, né? Que nem, pô, a própria Coreia, né? Pô, a Coreia não tinha nada. O governo simplesmente, da noite pro dia, falou: meu, agora a gente vai fazer umas universidades, a gente vai começar a ter aula com pessoas de outros países tipo, investiram nisso e, ó, surgiu o cinema deles e é um dos maiores do mundo, entendeu? A gente sem praticamente incentivo de nada já faz um barulho gigantesco, gigantesco. Se a gente tivesse realmente algo, e por isso que eu tô falando, o que a gente tem ainda falam que não deveria ter. Leis incentivas, as pessoas ficam puta da vida, falando que estão fazendo filme com dinheiro público e tal. Cara, fala isso quem não sabe, ou quem realmente quer ser sei lá, por algum fator político e tal, mas assim, se você pegar um pouquinho, meia horinha ali, se você for pesquisar, você vai ver que é essencial, sabe? Basicamente, inclusive o país que eles amam tanto, pô, Estados Unidos, que inclusive tem um dos melhores cinemas do mundo, sim, Estados Unidos faz muito filme bom, um dos melhores cinemas do mundo, eles dominaram o mundo com o cinema, é a maior ferramenta deles, né? O soft power, né? Eles dominam tudo. A gente passou a nossa infância inteira, a nossa vida inteira assistindo filme americano. Passava na TV, a sessão da tarde, a gente só assistia os clássicos americanos, entendeu? Então, assim, eles dominam tudo, tudo por causa da cultura, né? Não só no cinema, por causa também de jogos, por causa da música. Então, assim, se você investir em cultura, o seu país vai ficar muito forte, muito forte. Parece que é besteira, sempre vai ser a última opção a se investir, mas não, né? É uma coisa que a longo prazo você vai ter um retorno gigantesco, gigantesco. E você acha que, você está comentando a respeito disso e tal, dessa dificuldade de chegar para o grande público. Há pouco tempo, aí, há dias atrás, lançaram o Tela Brasil, acho que é o nome, né, que é o streaming. Você acha que isso pode propagar, pode facilitar enfim, esses projetos que, de uma forma ou de outra, não foram vistos? Com certeza. Vou explicar por quê, assim. O Telas Brasil, pelo que eu estou vendo, ele está misturando filmes grandes do cinema nacional. Então, vão botar Glauber Rocha, vão botar Coutinho, vão botar até algum do Salles aí da vida, mas vamos colocar esses filmes. Porém, quando a pessoa for acessar lá, vai ter muito filme de festival, que foram para festivais e que iam ficar num limbo ali para sempre, e agora eles vão ficar à mostra para geral. Então, assim, os meus próprios filmes, se eu quisesse ter enviado, na época, na verdade eu não poderia ter enviado, porque também tem um negócio, vocês ficarem espertos, jovens cineastas. Você, quando for fazer um filme independente, você tem que registrar ele na Ancine, né? Então, é muito chato esse trâmite, muito chato, mas é gratuito, né? Mas é um trampo chato. E muitos realizadores independentes não fazem isso. Esse Telas precisa ter isso. Abrir um edital que, se você tivesse esse filme registrado, você mandava para eles e eles julgavam lá. Inclusive, eu tenho um amigo que ele pode ser que não é mentira. Ele é parecerista. O que é um parecerista? Ele recebe um monte de projetos, né? Por exemplo, do Telas Brasil, e ele julgou o que poderia entrar ou não. Então, você tinha que entregar o filme, mas não só isso, é uma documentação gigantesca que você tem que entregar, enfim, os prêmios que ganhou, os festivais que foram, eles colocam tudo isso, vale nota, né, como se fosse, um projeto que você manda para eles. E, então, assim, filmes independentes estão lá no Tela Brasil, com vários entraram. Então, assim, do lado do Glauber Rocha, pode estar um filme do Jefferson Mendes, e uma pessoa que nunca ia ver esse filme, vai estar lá, vou clicar nesse aqui. Então, assim, isso daí, aos poucos, esse Tela Brasil, sendo gratuito ainda, né? Vai longe, você pode ter certeza. Se um dia, por exemplo, um filme que muito hypado, que tá no Oscar, por exemplo, eles colocaram, vai ficar uma semana aqui no Telas Brasil para vocês assistirem.
vai ter 1 milhão de pessoas baixando esse aplicativo. 1 milhão Verdade. de pessoas para querer assistir o Agente Secreto, entendeu? Então, aos poucos, esse Telas Brasil, e era uma coisa que já era para ter há muito tempo, se você parar para pensar, não é uma coisa tão difícil de fazer, Sem dúvida. tem milhares de streamings aí, então eu acho que é uma boa iniciativa que aos poucos a gente vai começar a colher os frutos dele. Maravilha. E aí, voltando a falar do cinema iraniano, qual foi o primeiro filme do país que você se lembra de ter assistido? E por que você acha que esses projetos, e assim, acho que não só iraniano, né? Mas eu vou fechar nessa caixinha dos iranianos, por que esses projetos não conseguem chegar ao grande público por aqui? O iraniano, o primeiro filme que eu assisti foi o Close Up. Eu acho que foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Já foi até um pouco tarde, porque eu tô nessa questão de cinefilia aí desde, que eu falei, desde os meus 15, eu Sim. tô indo fundo, assim, indo fundo. E aí demorou uns anos até eu chegar, né, no iraniano. Hoje em dia eu vejo que tem bastante gente assistindo. E aí quando eu vi Close Up, minha cabeça explodiu, porque eu nunca tinha visto nada parecido com isso, né? Eu sou um cara que gosto muito de metalinguagem. Para quem não sabe, a metalinguagem são filmes que retratam como você faz filmes dentro de filmes, dentro de filmes, filmes que retratam como você grava um filme que você finge que está dentro de um filme. É você fazer uma mistura, quebrar a quarta parede, falar diretamente com o público, né? A metalinguagem tem muita dessa bagunça, e quando o Close-Up tem umas coisas absurdas, quem assistiu sabe o que eu tô falando, quem não assistiu procura, que talvez você vai falar, puta, mano, eu acho que esse cinema aí realmente é interessante. Então, eu cheguei nele. Ele não chega muito no público, que nem eu falei, ele é um cinema que ele já é sabotado pelo próprio país, assim, né, já não tem muito alcance ali, mas ele chega na gente, chegou em mim, por exemplo, por quê? Festivais, né? Esses filmes rodam festivais, ganham muito festivais, né? O próprio Abbas Kiarostami, que é o maior gênio do cinema iraniano, pô, já ganhou milhares de prêmios por aí, já ganhou Cannes, tá ligado? Já ganhou um monte de coisa, né? O Asghar Farhadi ganhou Oscar como melhor filme estrangeiro com A Separação, né? Então, Sim. os filmes iranianos, eles vão muito longe por causa de festivais, né? Esses países que não convencionais, eles tem vários países, né, que tem um cinema muito grande, e a gente nem imagina, né? Que nem a própria Nigéria tem um cinema, parece Nigéria, que gigantesca. Então a gente fica sabendo desses filmes mais por causa dos festivais. Isso é a importância dos festivais, né? Se não Sim. fosse eles, era meio que difícil chegar. Mas o cinema iraniano, ele é fora da curva, assim, total fora da curva. Show de bola. E preciso assistir mais, viu? Realmente eu preciso assistir mais cinema iraniano com toda certeza. Voltando a falar da questão do Rinha. Bom, primeiro eu vou perguntar para você o seguinte: o que o Rinha representa para você hoje? Olha, o Rinha, eu vou ser bem sincero, quando eu criei o Rinha, eu pensei assim, falar, mano, eu tentar fazer algo pra internet que eu goste e ganhar dinheiro, assim, né? Tentar ganhar dinheiro. Hoje em dia, basicamente o dinheiro não veio, né? Ganha assim uma mixaria assim de monetização, mas ele trouxe umas coisas interessantes, assim. O que eu penso que eu não posso mais parar com Rinha, né? Porque eu tenho que difundir umas coisas, assim, eu não posso parar de falar de cinema nacional, eu não posso parar de falar do cinema iraniano, eu não posso parar de falar da mídia física, que são coisas que eu gosto e defendo, e acho que precisa ser ajudado de alguma forma, assim. Então, muita gente vem para mim e fala, pô, conheci tal filme por causa de você, porque teve uma rinha que você colocou isso e aquilo. O que o Rinha fez pro Gilberto? Ele mudou a vida do Gilberto, sabe? Não é tipo querendo me gabar, ele mesmo fala isso, sabe? Ele mudou a vida dele. Pessoas do Brasil inteiro vão na locadora por causa do Rinha de Cinep. E assim, foi uma coisa que a gente fez de uma forma totalmente despretensiosa e que hoje em dia eu não posso parar. Então, não só o Gilberto, o Ricardo da Eject, eu fui Sim, lá, ele tinha 1.000 seguidores também, pô, agora já tá com, sei lá, 12 mil. Tudo que demais. seguidor que, tipo assim, ele ganhou e eu ganhei, entendeu? Os seguidores juntos, os nossos seguidores crescem tudo junto.
Então eu sei o que vem do rim e o que não vem. O Semi de Mauá também, fui lá, gravei um vídeo, ajudou muito ele. Então, vendedores de mídia física, a gente faz tudo isso daí de forma gratuita. A gente vai na loja, grava, mostra para o público vai lá, compra, continua vendendo mídia física. Vai nas feiras, mostra onde é que eu compro os filmes para vender no grupo, por exemplo. Eu não mostro. A pessoa vai lá, se quiser, vai lá e compra também. Os garimpos que eu faço aqui no YouTube. Então, assim, é algo que eu não posso mais parar, né? Eu acho que, tipo assim, quando você faz, né, com vontade, amor e dedicação, uma hora pode ser que até vire. Mas se não virar também, eu acho que eu já estou sendo recompensado de alguma outra maneira, que não seja financeiramente. Eu vejo que está criando um legado às coisas que a página vem fazendo, assim, né? Tá afetando diretamente muitas pessoas. E eu acho que no final das contas também, você está falando dessa questão de, às vezes o colecionismo de mídia física, eles têm uma certa desunião, mas no fim das contas, talvez o Rinha, o próprio grupo de WhatsApp e tal, ele tenha feito justamente o contrário, né? De você unir essas pessoas em prol de um bem comum também, né? Sim, então é isso que eu falo, eu tento fazer um pouco diferente, assim, tipo, eu não fico muito preocupado se eu vou ganhar dinheiro ou não. Do começo era muito nisso, né? Ah, não, a gente precisa ganhar alguma coisa, monetização e tal. Mas hoje em dia eu já vejo assim que a questão é sempre o prol de algo maior. Sim. Então, um Rinha me ajuda com o quê? Pô, visibilidade para me divulgar meus filmes, que é algo maior. Para mim, meus filmes sempre vai ser algo maior. É uma oportunidade também de divulgar bastante questão da mídia física. É uma oportunidade de eu divulgar os donos de locadora, né? Então, o prol maior é o que tá valendo, assim. Se o dinheiro vier, puta, beleza, vai ser ótimo, vai ser lindo, poder viver de criar conteúdo. Mas se não for, já tá valendo a pena por outros motivos, né? Show de bola. E aí, dentre as várias caçadas de mídia física que você fez, que obviamente estão lá registradas no canal do Rinha, qual é o maior achado e qual a maior loja que você foi? Maior achado. Olha, eu acho que o maior achado foi a fita de VHS do Enigma de Outro Mundo. Que eu achei. Ela só não é mais ainda achada porque ela é importada, né? Se fosse uma nacional nova, perfeita, aí seria mais legal ainda. Acho Mas que você só até que essa comentou no vídeo, fita, né? Sobre isso, né? comentei, ela tava praticamente lacrada, ela tava no plástico original. Inclusive, eu nem. Ah, tá aqui, eu vou aproveitar, peraí. Tá bom. Tá fácil. Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Que Ela, demais. ela tá nova, ela tá no plástico aqui, meu, tá perfeita, perfeitinha, com Caramba. selos e tudo. Então, tipo assim, eu não sei como essa fita se manteve. Ela de 19, essa versão acho que é de 1997 que foi lançada. Enfim, e aí eu paguei R$ 30, mas isso aqui, pô, ela não vende não tem nenhuma pessoa vendendo no Brasil essa edição. Mas sei lá, Caramba. se quiser vender por 700, tipo esses valores assim, sabe? Mas só que é difícil achar o comprador, porque VHS, assim, é Claro. uma coisa que vale muito, alguns filmes valem muito, mas é difícil chegar nesses compradores. Sim. Muito difícil, porque eu tava com várias raridades de VHS. Ah, inclusive, falando mais alguns filmes, eu peguei Chuck, né, o Bebê Assassino, 1, 2 e 3 em VHS. Eu peguei A Hora do Pesadelo em VHS. Eu Caramba. peguei o primeiro, né, A Hora do Pesadelo 1. Eu Sim, sim. peguei Pânico, tem um Pânico aqui também, o Pânico 1 em VHS. Essas fitas valem uma fortuna, mas é difícil chegar nas pessoas, Sim, né? É sim. difícil as pessoas comprarem. Mas é tipo coisa que eu paguei praticamente nada, porque tem muita gente que acha que isso é lixo, né? Com Então, certeza. então eu paguei muito, muito baratinho. E a maior loja que teve, com certeza, a Baronesa, né? O Sim, hipermercado sim. Baronesa, né? Que eu gravei aí também pro canal. Assim, Gigante. eu vendo filmes e fui lá no hipermercado Baronesa e mostrei para todo mundo onde é que era o ouro. E é isso. Um monte de gente começou a colecionar a partir desse vídeo. Esse vídeo tem 30 mil visualizações, então é o pro maior que eu falo, entendeu? Claro. O pessoal vai lá, compra meu, tem espaço para todo mundo. Mídia física vende em muitos lugares, né? Eu acho que
enfim, é a questão de você deixar o colecionismo vivo, e é o mais importante. Não adianta nada você ficar guardando o ouro e deixar também na mão de 3 vendedores aí, e eles colocar o preço que quiser, entendeu? Então, quanto mais gente vendendo, melhor, tem espaço para todo mundo, isso eu garanto, assim, garanto totalmente que tem. Com certeza. E o que a mídia física, o que você acha que a mídia física oferece que o streaming não conseguiu substituir? Cara, para mim, a questão da mídia física tem, obviamente, né, os extras, né, mas eu acho que a questão da mídia física também é uma coisa mais simples, é o tato, é só você, é o pegar, entendeu? É você tá aqui, tipo assim, ó, eu peguei aqui, vamos lá, vou pegar um filme aqui, pegar o primeiro que eu vi aqui, ó, Os Imperdoáveis, tá aqui, ó, e tá lacrado esse aqui, ó, lacrado Sim, duplo, já é bem difícil de achar essa edição aqui, da Livraria Cultura, inclusive, que é extinta a Livraria Cultura, sim. com, comprado, não sei que tá a data aqui, mas enfim, bem antigo. Cara, você vê a capa aqui na sua mão, assim, que eu acho a questão do pôster muito importante, né? Meus filmes têm os pôsteres super bem pensados, a gente não faz qualquer coisa. E você pegar, ler a sinopse, e aí tem uma coisa que para mim, nada que na mídia física é o mais importante de todos. Se você tá com a mídia física aqui, eu tô com a mídia física aqui, eu vou abrir ela, eu vou ter que pegar ela, colocar no DVD, dar play, eu vou parar para fazer isso. Quando você coloca no Sim. streaming, você não parece que não está parando para ver o filme, porque você primeiro que você tem que ficar 2 horas para escolher, É, aí você dá play, você começa a mexer no celular, você começa a se distrair com outras coisas. Quando era, principalmente na época da locadora, que você alugava um filme, isso principalmente na época da locadora. Se você alugava 3 filmes, você ia fazer de tudo para ver os 3 filmes no final de semana. Você ia parar tudo que você tá fazendo para ver esses 3 filmes. Você poder, talvez viria até mais de uma vez. Você assistiu o filme 2 vezes no mesmo dia. Então, assim, era uma coisa que você parava para fazer. Era um evento que você tinha. Era um hobby que você tinha um evento. Hoje em dia, ver filme virou algo, dá um play aqui, aí você fica fazendo outras coisas, nem presta vendo o atenção. O celularzinho, filme, né? hoje os filmes também são feitos, inclusive, no Netflix da vida, são para você continuar fazendo outras coisas É. e poder acompanhar ainda a história, então são coisas mais fáceis, mais diluídas. Então, essa questão da mídia física eu acho que você para. Inclusive, eu peco muito, eu não tô vendo pouca mídia física, mas eu preciso voltar a fazer mais isso, é porque é a questão do tempo, né? Por isso que eu falo, quem é jovem hoje em dia tá indo muito para mídia física, assim. Eu vejo uma galera muito jovem indo para mídia física porque elas têm essas questões de criarem hobbies fora da internet. Né? Eles estão nessas questões aí, meu dia offline, aí inventam. Você vê nas redes sociais as pessoas postando isso, assim, pessoas escutando CD em Discman, uma galera mó nova, assim, tá ligado? E aí eu falo, tá, tô entendendo já tá onde que tá indo. Então, por isso que a mídia física nunca vai morrer. O livro nunca, o físico não vai acabar, o vinil nunca vai acabar, o CD tá voltando também, então Sim. não vai acabar. E uma outra coisa também que eu acho interessante, assim, é que no final das contas, se no streaming, e assim, a gente já comentou isso no início, mas não custa nada reforçar. A gente não é contra, né? Obviamente, a gente assiste e tudo mais, assina e etc. Mas tem a questão também de que você tem o algoritmo que meio que te deixa naquela bolha, né? E Exato. eu lembro que na época que eu ia nas locadoras, cara, a coisa mais legal era pegar um DVD que eu sei lá, um DVD, por exemplo, Elze e Fred, que acho que é um filme argentino ou espanhol, sei lá. Eu peguei, olhei, li a sinopse, não conhecia absolutamente nada, falei, putz, eu vou levar esse. Então é você conhecer novos filmes, enfim, novos diretores e novos universos, né, também. Era uma facilidade, né? Com certeza. Você chegava em lugares que você nunca imaginava. Você via pela capa, né? Às vezes, capa legal aqui, vou Exato. levar esse. Depois você descobria que era um filme até famoso em algum outro país lá, É, mas o algoritmo hoje em dia é inacreditável, assim, como eles têm tantos nossos dados, eles conseguem errar tanto, assim, né? Mas é inacreditável, inacreditável. Então, eu basicamente eu não confio no algoritmo. Geralmente eu vou nas visitas dos Letterboxd da vida aí, vou, boa. vou fuçando, vou entrando em várias coisas assim. Quando eu vejo, eu vou marcando, quero ver nos filmes que eu nunca nem imaginei. Agora, ficar aceitando recomendação de streaming, eu não vou de jeito nenhum. Assim. É, complicado mesmo. Agora vamos para o nosso segundo quadro, que é o Este ou Aquele.
Bom, entre duas coisas, aí você escolhe uma. Pode ficar em cima do muro também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Cinema iraniano ou cinema nacional? Cinema iraniano. Traindo a pátria aqui. Traindo a pátria. Não, eu gosto Assis- muito do cinema nacional, mas só que cinema iraniano é minha paixão. Boa, boa. Assistir um filme em DVD ou no streaming? Ah, no DVD, né? Por essas questões que a gente tá Aham, falando aí. boa. A Viagem de Chihiro ou o Túmulo dos Vagalumes? Viagem de Chihiro. Cinema com pipoca ou sem pipoca? Se eu tiver no cinema, com pipoca. Se eu tiver em casa, não necessariamente. É, eu também sou assim, viu? E o que dá mais trabalho, dirigir um filme ou limpar toda a coleção? Duas coisas que dão muito trabalho, mas dirigir um filme, cara, não dá, assim. Porque a questão da direção é que, assim, você tem que tomar conta de todos os setores possíveis, né? Então, se você é um diretor de fotografia, você é responsável pela fotografia. Então, você está focado nisso. Se você é do som, você está focado no som. Se você é da edição, você está focado na edição. Agora, quando você é diretor, você tem que estar, tipo assim, a par de tudo ao mesmo tempo. Se você não tem a resposta para coisa, você tem que ir atrás dessa resposta, né? Você tem que ir atrás de alguém que resolva isso. Então, assim, e é um trabalho sem fim. Você pensa antes, durante e depois, né? Quem, por exemplo, o cara do som acabou o filme, já era, ele vai para casa, acabou. Mas do diretor, não. Com certeza. E aí, voltando a falar nessa questão do colecionismo, qual é o seu santo graal do colecionismo que você pretende ter um dia? Então, eu vou falar para você que, assim, geralmente, o que eu tô atrás, assim, eu consigo, eu compro, porque as coisas que eu quero não são coisas caríssimas, não são aquelas edições que vem com uma estátua aqui, não sei o quê. É, hoje, por exemplo, mesmo, eu comprei uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, que é uma edição da Criterion do Abbas Kiarostami, que vem todos os curtas dele, assim, do início de Legal. carreira. É, e aí eu comprei. Então, todas as coisas que eu mais queria, eu consegui, assim. Mas pensando numa coisa que eu queria muito e não tô conseguindo de jeito nenhum, que está me estressando já, é um VHS de um filme iraniano, né, em Um Instante de Inocência, que tem no Mercado Livre um vendedor Aham. vendendo, mas ele não envia. Basicamente, eu já comprei dele e ele não envia, e a nota dele é a pior, assim, é vermelha, assim, e eu te cancelei o produto. O Gilberto tinha esse VHS, eu falei que ia comprar dele, ele falou que ia fazer uma cópia desse filme antes de me vender, porque ele só tinha um e queria ter uma cópia, e esse filme desapareceu da charada, então eu não consegui esse filme, e eu fico Caramba! pensando nisso sempre, assim, que eu não vou conseguir achar esse filme nunca, porque é muito específico, é de uma coleção cult filmes que tem uma tiragem baixa, né? Então é um filme que para mim seria o Santo Grau, mas é um Santo Grau besta, assim. Eu posso achar no Mercado Livre por R$ 50 um dia, sabe? Se eu achar, Sim. não vai ser tão caro, não é uma coisa cara. Então, eu não tenho uma edição muito assim que almeje gigantesca, assim, fora. Você já tem uma listinha de coisas que eu quero, mas não é tão megalomaníaco, não. Entendi. Não, uma coisa que eu quero muito, e eu acho que até no grupo eu perguntei para você, ou no particular, não sei, que é o DVD na época da locadora, porque eu sei que a Obras Primas lançou, do Ataque dos Vermes Malditos. Rapaz, esse cara, eu acho que é raríssimo isso aí. Eu acho que deve ser É muito um raro. dos, é um dos DVDs mais raros que existe, esse É, daí, de longe. E tanto que o Blu-ray é muito mais fácil de achar hoje em dia, né? é, Que é caro também já, também, né? Mas só que, pô, o DVD é mais caro ainda. sim. Eu conheço o Pedro, né, que é meu sócio do Rinha, né, que criou o Rinha comigo, mas ele fica mais na parte da edição e tal. Ele tem o DVD do Jason Vai Pro Inferno lacrado. Esse Caramba! DVD, esse DVD deslacrado, ele é R$ 700. Ele tem lacrado. Sens- Sensacional. Isso é É, insano, insano. porra, nossa, hein? Eu fico, é aquela coisa de colecionador que você fica, sei lá, às vezes eu vou num sebo e falo, putz, vai que uma hora eu encontro aqui, ó, entre um DVD e outro ali, ó.
eu encontro. Ele Mas ainda achou não. assim, achou assim. Pagou Então, R$ 20, sei lá, R$ 15. caramba, porra. E aí, na sua opinião, você acha que streaming e mídia física podem viver em união? Ah, com certeza, né? Com certeza. Tanto que eu vou dar um exemplo que dá para entender um pouco isso. Por exemplo, o Letterboxd esses tempos, Sim. ele é uma plataforma que é para marcar filmes, né? Porém, ele começou a alugar filmes dentro Caramba. dessa plataforma. Então, tipo, meio que uma locadora digital. Então, tem uns filmes mais diferentes, assim, que estão em festivais, que você consegue alugar filmes por lá. Eu acho que esse é um exemplo. Outro exemplo, a própria Filmica, né? Sim. Um streaming de filme cult aí, tá lançando mídia física, né? Ah, é Mubi, verdade. Mubi tá lançando mídia física. Então, assim, era só você ser um pouco mais esperto. A Netflix tem vários filmes da Netflix também que foram para mídia física. Então, assim, eu acho que se você dá para aliar completamente, assim, inclusive eu acho que eles menosprezam demais, assim. Eles acham que você acha que a mídia física vai tirar o público do streaming? Não vai. Não vai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que eles estão vacilando muito nisso, principalmente a Disney, que parou de lançar um monte de coisa. O colecionador da Disney é fanático, É, assim. Eles têm tudo, querem tudo. Tipo, como é que os caras não ficam lançando todos esses filmes da Marvel em 1000 edições? Os caras estão vacilando, assim, sabe? Tem muito público ainda. com certeza. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o grupo do WhatsApp de venda de mídia física. Esse grupo aí surgiu de tanto ir, né, gravar esses vídeos de garimpo. Quando eu comecei a gravar, eu nem comprava nada para vender, né? Era mais para mim. E aí eu ficava, toda vez tinha uns comentários, pô, você passou por um negócio lá, uma raridade, eu queria não sei o quê. E eu, e eu não fazia, né, pra vender. Aí eu falei, mano, eu vou começar a pegar algumas coisas e vou começar a repassar para outras pessoas que talvez queiram, né? E tentar tirar um dinheiro, né? Porque o Rinha nunca me deu nada, praticamente. Assim, foi pouca. Tudo que eu ganhei no Rinha, eu comprei em alguma coisa para investir no canal. Então, Tá. tipo, a câmera do que eu gravo os vídeos é com o dinheiro do Rinha, o microfone foi com o dinheiro do Rinha, e aí basicamente acaba o dinheiro, porque tudo dessas coisas são muito caras. E aí, desde quando eu criei esse grupo aí, eu consegui tirar um dinheiro que eu nunca tinha tirado, né, com Rinha. Por isso que eu tô falando, mídia física tem muito público, né? Sim. E o pessoal quer bastante coisa, assim, a gente tem um público que procura de todos os tipos de filmes possíveis, aí dos mais comuns até os mais cults, assim, então tem muita gente que eu conheço aí que tá ganhando uma grana muito boa vendendo filmes. Queira chegar nesse status aí, mas assim, tá dando muito dinheiro, então é isso, né? Eu acho que o Aliás, grupo tá aí para fortalecer o canal, né? Porque querendo ou não, claro. como eu não tenho uma renda muito boa para manter ele, então ele ajuda, pô, pagar um Uber ali, pagar uns filmes que eu compro, pagar alguma coisa do tipo, então ele ajuda bastante, assim, né? Sem dúvida. O Dirty Harry, acho que foi o segundo e o terceiro filme, que era um DVD que tinha o filme 2 e 3 ou 3 e 4, não sei. É, Adquiri aí, não estava é, encontrando, não. então. Pois é, então, tem uns filmes raros lá. Sim. E nas as duas últimas perguntas, questões dessa live aqui é a seguinte: primeiro é uma lista que eu gostaria que você fizesse, indicando 5 filmes iranianos e 5 filmes do estúdio Ghibli, seus favoritos aí, enfim. Então, eu não falei nada do Estúdio Ghibli aqui, mas eu sou fanático pelo Estúdio Ghibli, Sim. pra mim, assim, é outro nível de cinema, pra mim, sei lá, o Hayao Miyazaki, ele é o maior diretor que existe, assim, sinceramente, né, por tudo que ele fez, tudo que ele fala, ele é um cara muito sábio, eu assisti vários documentários sobre ele, tudo que ele fala é uma sabedoria inacreditável, sim, ele é muito bom mesmo, nunca se foi envolvido em nenhuma polêmica, olha que incrível, né, o cara do Verdade. cinema que nunca se envolveu em nenhuma polêmica, porque todos os nossos ídolos aí só fazem besteira, né, então ele é incrível. Meus 5 filmes favoritos do Estúdio Ghibli, vamos lá. É, é, eu vou pegar eles aqui, inclusive. Vou Beleza. mostrar eles aqui. Fechou. Ó, tá aqui atrás, tá no esquema. É,
Fechou. Deixa eu pegar aqui. Você sabe que eu tô pensando aqui, eu tenho pouco filme dos estúdios Ghibli. Acho que eu só tenho a Viagem de Chihiro, pra falar a verdade pra você. Eu acho que Eu eu só tenho a tenho, Viagem. eu tenho todos. Ó, peraí. Pô, que legal. Que legal. E o Hayao Miyazaki é. Eu acho que é um. Saiu no. Eu não sei se foi na Netflix que saiu um documentário sobre o Hayao Miyazaki há um Eu não, tempo atrás. ele tem um documentarista que segue a vida dele há anos, assim. E já Aham. lançou, acho que uns 3 documentários sobre a vida dele, e geralmente é quando ele tá fazendo algum tipo de filme, assim, É, lançando exato. para lançar algum filme. E aí é bizarro como uma pessoa daquela existe, assim, parece um personagem, né? Mas o meu filme favorito de todos não é do Hayao Miyazaki, é do Isao Takahata, que é um outro gênio do estúdio Ghibli, que faleceu faz acho que uns 8 anos, sei lá. Então é esse daqui, né, o Memórias de Ontem, o Only Yesterday, ou esse nome estranho aqui, em japonês. Para mim, eu assisti esse filme, revi ele na mostra Na que estava tendo da Ghibli, e, assim, gostando ou não de animação, é um filme que é o famoso coming age, né? Mostra um crescimento ali da criança indo para adolescência e chega na vida adulta, assim, é lindo esse filme. Para mim é meu filme Demais. favorito. Sussurros do Coração, em segundo lugar aqui. Whisper of the Heart, né? Que inclusive acho que se Belíssima não edição, é. deve ser um dos meus filmes, os filmes favoritos da minha esposa aqui, talvez no top 3 dela ali, Whisper of the Heart. Viagem de Chihiro, acho que em terceiro lugar. Agora já começa a complicar um pouco, viu? Agora começa a complicar um pouco. É, começa a complicar um pouco. Deixa eu pensar aqui, velho. Não, eu sempre Ah, falo é. que essas listas assim, pelo menos pra mim, né? A galera fala, lista do, sei lá, eu gosto do Clint, 5 filmes do Clint. Eu falo, ó, eu vou falar 5, mas eu posso mudar na próxima vez que a gente se encontrar e tal, né? Não tem como. Ó, inclusive, você falou do Clint, o meu favorito do Clint era aquele que eu peguei aleatoriamente aqui, é Os Imperdoáveis mesmo. Sensacional, E sensacional. depois sobre Meninos e Lobos. Eu, 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 É, eu inverto. Sobre Meninos e Lobos, é, pra mim, é o melhor dele. quarto lugar, o Menino e a Garça aqui, apesar de ser Boa. o mais recente aqui. Depois que eu vi o documentário sobre esse filme também, cresceu muito esse filme comigo, que é uma Demais. homenagem, inclusive, ao Isao Takahata, esse filme, que era um Caramba. grande. Que o Hayao Miyazaki, ele tinha o Isao Takahata como mestre, então você vê que o Isao Takahata era muito importante também. Sim. E o último aqui, vamos ver. Olha, eu não vou tirar ele daqui, eu vou colocar Ok. um empate aqui nesse último, mas é o Castelo no Céu, não é o Castelo Ah, Animado, é o Castelo sim. no Céu. Castelo no Céu é o Conto da Princesa Kaguya e Castelo no Céu e o Princesa Kaguya Boa. e o Mononoke. Esses três Boa. empatados na quinta. E agora, rapidinho do iraniano, vamos lá. Primeiro filme, primeiro colocado. Primeiro colocado. É bem complicado, mas eu acho que eu vou de Um Instante de Inocência, que é o filme que eu quero em VHS, que eu não tenho aqui. Depois eu acho que eu vou de Close Up, né, o filme que me iniciou aí, o cinema iraniano. Através das Oliveiras, do Abbas Kiarostami também, outro filme que eu tenho aqui. É, Filhos do Paraíso, né, que é um dos DVDs mais raros aí também. Acho que é uns 150 conto para achar ele, é bem caro para achar. Caramba. Nem você nem acha, assim. Em quarto, deixa eu ver mais algum aqui. É, eu acho que eu vou. Difícil, agora fiquei na dúvida que eu coloco aqui. Mas eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar um do, do Jafar Sim. Panahi. Eu vou colocar o Três Faces dele. Inclusive, aproveitando que eu falei dele, olha o que eu tenho aqui. Isso aqui é bem legal, uma das coisas mais legais da minha coleção. Eu tenho esse DVD aqui, o Tax Teran, autografado por ele. Autografado, que demais. Eu peguei esse autógrafo na Mostra de São Paulo ano passado. Ele Putz, estava estreando o filme que foi apenas um acidente, né, que sim. estava concorrendo ao Oscar. E aí ele
teve uma roda de conversa lá com ele e eu levei o DVD. Eu falei, vai que, né? E realmente, E chegando deu lá, certo. olha que doido, né? Chegando lá, tinha uns 5 doidos, como eu disse, né? Uns 5 doidos com DVD na mão. Inacreditável, velho. Com vários DVDs dele pedindo fotografar. Eu falei, não, não é possível. Pensei que eu era o único, né? E tinha lá uns 5 doidos. Onde Que vocês demais. estão? É Espero que vocês verdade. sigam o Rinha. Enfim, acho que é isso aí. Top Show de 5 foi bola. esse. E por último e não menos importante, quais são seus próximos passos como diretor, colecionador e dono do Rinha do Cinéfilo? Os próximos passos como diretor é distribuir o filme, né, o Rebobinando Memórias, videolocadora Charada, fazer ele chegar o mais longe possível aí para o público. Com certeza, eu quero que esse filme fure a bolha total, né, e a gente está fazendo de tudo para que ele fure a bolha. Qualquer ajuda aí dos seus seguidores aí, se alguém tá vendo esse negócio, vai lá no Letterboxd, marca que quer ver. Aí você ajuda já a gente. Boa. Tem lá no Letterboxd o filme, marca que quer ver. Se você for de São Paulo, não vai ser a única exibição em São Paulo, vai ter várias até o final do ano, então fiquem de olho no Instagram lá do Rinha ou da minha produtora Murmur Filmes. Esse como diretor e realizador de filmes, acho que o próximo passo é esse. Como colecionador, meu próximo passo é conseguir um instante de inocência. Preciso conseguir esse filme aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu consegui Se, nesse filme. se por algum milagre eu passar em alguns sebos aqui de Campinas e região e tiver, eu te dou um toque. Pelo amor, pelo amor. Se alguém conhecer alguém que tem isso daí, dá um salve. Mas é isso, assim, como colecionador, eu sou um colecionador muito controlado, né? Eu tenho um negócio de espaço. Se eu começo a encher um espaço, eu começo a vender algumas coisas. Eu Boa. não sou tão apegado a tudo, eu preciso. Não. Tem várias, por exemplo, tinha uma coleção da Disney, da Pixar. Tinha tudo assim. Aí desapeguei, comecei a abrir espaço para outras coisas. Então, não tenho problema com isso. Então, com colecionador, assim, como colecionador, eu sou bem tranquilo. Agora, com Rinha tem muita coisa que eu quero fazer. Vou começar a fazer umas lives também, né, aqui no YouTube. Tentar crescer o YouTube para mim é o mais importante, assim. YouTube é a rede social, assim, que eu mais consumo. Eu vejo muito YouTube, fico assistindo YouTube o dia inteiro aí. Mas eu não assisto muita coisa relacionada ao cinema, não. Assisto umas outras besteiras, assim, porque canal de cinema, eu não. Pois é, eu faço conteúdo de cinema e não consumo tanto, assim. Até um defeito, meu. Mas às vezes o defeito também é uma coisa boa, porque eu não fico copiando 100% também as outras. E aí acaba fazendo uma coisa mais diferente, assim, e acaba dando certo. Sim, Essa questão com da rinha de certeza. filmes, né? De esse ou aquele, Comparar, não tô assim. falando que. Não tô falando que eu que inventei isso, tá? Mas assim, tinha lá fora e ninguém estava fazendo aqui. E aí eu falei, vamos fazer. E aí, nisso, desde então, furou a bolha total, assim. Tipo assim, Verdade. todo mundo fazendo isso. Eu E já quem fiz, hein? começou. Então, todo mundo faz. E eu acho isso muito bom. Né? Eu não acho isso ruim, porque cada um vai escolher. Cada um tem seus gostos, seus filmes. Sim. Então, tipo assim, pra mim é indiferente. E quando eu vejo alguém fazendo, eu falo, pô, eu penso, olha, consegui afetou essa pessoa aí. Mesmo que ela não tenha visto de mim, ela viu de alguém que viu dos vídeos, porque os vídeos, esses vídeos de batalha tem milhões e milhões de views. Que Tipo assim, legal. nossa, tem no TikTok tem vídeo com 2 milhões, assim, tipo. Caramba. Então assim, no Instagram também já passou de 1 milhão alguns vídeos. E obviamente, Gilberto, né? Fator Gilberto. Gilberto, quando é o Gilberto, Ricardo, pessoas mais velhas, assim, o pessoal dá uma atenção maior, quer ouvir a voz da sabedoria aí, e tá certo mesmo, porque eles manjam muito. Aos poucos as pessoas estão começando a gostar também das minhas opiniões, né? Muita gente nem sabe também, acha que eu só tô falando que eu sou um entrevistador, que eu não sei nada, assim. Ninguém Sim, sabe da minha vida, né? Mas aos poucos elas estão percebendo que eu também tenho alguma coisa ali para mostrar para eles, e isso é bem interessante. Então, fazer lives é o próximo passo, fazer novos quadros, né? Porque o Rinha, que é só fazendo batalha, não dá, tanto que a gente lança 4 vídeos por semana, né? No máximo, agora a gente está colocando 2 batalhas e outros vídeos é totalmente diferente, né? Outro tipo de conteúdo.
E a tendência é lançar umas novas tendências. Eu quero que as pessoas copiem novas coisas agora. Chega dessa. Vamos copiar outras coisas, galera. Chega dessa aí que já deu, tá? Vamos fazer outras coisas aí. Show de bola. Jefferson, quero agradecer demais esse bate-papo aí. As portas estão abertas, novos projetos, lançamento em DVD do filme também. Vou até colocar de volta ele aqui. Cara, as portas estão abertas totalmente para no Cinema e Séries aqui. E é isso. Muito obrigado. Forte abraço e espero sucesso para você. Agradecer o convite, Éder. Espero que, se algum seguidor do Rinha estiver vendo esse vídeo, aproveita e se inscreve no canal dele também. Vamos ajudar aí e fortalecer a cena aí, beleza? Beleza. Valeu, forte abraço. E terça-feira que vem tem mais. Valeu, rapaziada.